Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema de saúde que é fundamental, as hepatites virais. A nossa missão aqui é desvendar de vez as diferenças entre os tipos A, B e C. A ideia é entender direitinho como cada uma é transmitida, quais são os riscos e, o mais importante, como a gente pode se proteger. Vamos lá? Para começar, vou lançar uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é a chave para a gente entender tudo. O que será que o nosso fígado e um filtro de água desses bem bons têm em comum? Pensa um pouquinho aí, porque essa analogia vai guiar toda a nossa conversa. Pois é exatamente isso. O fígado é o grande filtro do nosso corpo. Ele trabalha o tempo todo, sem parar, para processar tudo que a gente consome e neutralizar o que não presta. E a hepatite é justamente o que acontece quando esse filtro incrível inflama. E, na maioria das vezes, o grande culpado por trás dessa inflamação é um vírus. Ok, vamos mergulhar fundo nisso, começando pela hepatite A. O apelido dela, que muita gente conhece como doença das mãos sujas, já dá uma bela dica sobre a sua principal característica. Ela está totalmente ligada à higiene e ao saneamento básico. Olha só esse trecho, que foi tirado de um caso real. Ele desenha um cenário bem comum, né? A transmissão da hepatite A acontece pela boca, quando a gente ingere água ou alimentos contaminados com vírus. E essa contaminação geralmente vem de alguém que não lavou as mãos direito. E aqui nesse slide fica super claro como esse ciclo de transmissão funciona. É o que a gente chama de ciclo fecal-oral. O vírus sai nas fezes de alguém infectado, contamina o ambiente por falta de saneamento ou de higiene e, por fim, entra em outra pessoa pela boca. Isso mostra, sem meias palavras, por que saneamento básico e o simples ato de lavar as mãos são questões seríssimas de saúde pública. Agora, vem a boa notícia, e é uma ótima notícia. Apesar da hepatite A poder deixar a pessoa bem mal, com febre, amarelão no corpo, ela é uma infecção aguda. Isso quer dizer que o corpo luta contra o vírus e, na grande maioria dos casos, consegue eliminar ele por completo. Ou seja, ela não se torna um problema crônico para a vida toda. E como se proteger? Bom, a prevenção é bem direta. Investir em saneamento, lavar bem as mãos sempre, só beber água tratada e cozinhar muito bem os alimentos. Mas a ferramenta mais poderosa de todas contra a hepatite A é, sem dúvida nenhuma, a vacina. Ela está disponível e é super eficaz. Agora vamos avançar para a hepatite B, e aqui o cenário muda e muda bastante. O jeito de pegar é outro, e o risco da doença se tornar crônica é uma ameaça real e muitas vezes silenciosa. A hepatite B se espalha pelo contato com sangue e outros fluidos do corpo. Isso quer dizer, por relações sexuais sem proteção, pelo compartilhamento de agulhas, alicates de unha, lâminas e também, de uma forma muito crítica, da mãe para o bebê durante o parto. E um detalhe que é impressionante, o vírus consegue sobreviver ativo numa superfície por até uma semana. Esse número aqui é um alerta gigante. Mais de 90% dos bebês que se infectam no parto desenvolvem a forma crônica da hepatite B. Pensa só no impacto disso. Isso mostra o poder devastador da transmissão vertical e a urgência que a gente tem em proteger cada recém-nascido. Mas, felizmente, contra esse risco enorme, existe uma das ferramentas mais eficazes da saúde pública, a vacina. Ela é a nossa principal arma de prevenção, é segura e está disponível para todo mundo. E para os bebês que nascem de mães com o vírus, aplicar a vacina e a imunoglobulina logo depois do nascimento é um gesto que pode salvar uma vida inteira. E esse gráfico ilustra muito bem o que acontece quando um adulto se infecta. A grande maioria, felizmente, consegue combater e eliminar o vírus. Mas para cerca de 5%, a infecção se torna crônica. E é essa infecção de longo prazo que, de forma silenciosa, pode levar a danos muito graves, como cirrose e até câncer de fígado. E agora a gente chega na hepatite C. Por décadas, ela foi um verdadeiro fantasma na saúde pública. Uma epidemia silenciosa, porque a maioria das pessoas nem sabia que tinha o vírus por anos e anos. Mas a história da hepatite C é também uma história de uma verdadeira revolução na medicina. A principal via de contágio aqui é o sangue. O compartilhamento de seringas, por exemplo, sempre foi um fator de risco enorme. E tem um ponto histórico importante. Antes de 1993, as transfusões de sangue eram uma fonte bem significativa de infecção. Hoje isso foi praticamente zerado com os testes modernos nos bancos de sangue. A transformação no tratamento da hepatite C é simplesmente espetacular. O cenário mudou da água para o vinho. Imagina só, antes era um tratamento longo, com injeções, cheio de efeitos colaterais pesados e com pouca chance de sucesso.
Hoje são pílulas, um tratamento curto e com taxas de cura que passam de 95%. É uma das maiores vitórias da medicina moderna, sem dúvida. Mas atenção aqui num ponto super importante. Curar a infecção, ou seja, eliminar o vírus, não significa apagar o passado. Se o vírus já causou um dano mais sério no fígado, como a cirrose, esse dano permanece. Por isso, mesmo depois da cura, o acompanhamento médico tem que continuar para monitorar a saúde do fígado e evitar complicações. Ok, depois de passar por cada um desses tipos de hepatite, vamos organizar as ideias e focar no que realmente importa, a proteção. Com toda essa informação em mãos, o que a gente faz agora? Essa tabela é perfeita, ela resume tudo de um jeito bem claro. Vamos olhar juntos. Hepatite A, transmissão fecal-oral, não vira crônica e tem vacina. Hepatite B, via sexual e sanguínea, pode virar crônica e também tem vacina. E a hepatite C, principalmente pelo sangue, tem alto risco de cronificar, não tem vacina, mas tem um tratamento que cura. Com base nisso tudo, as ações para se proteger são muito diretas. Primeiro de tudo, vacinação para hepatites A e B. Segundo, usar preservativo sempre. Terceiro, jamais compartilhar objetos de uso pessoal que possam ter contato com sangue. E fundamental, fazer o teste. Saber se você tem ou não o vírus é o que abre a porta para o tratamento e para o cuidado. E para a gente fechar, fica uma reflexão que já é uma ação prática. A carteira de vacinação está em dia? O conhecimento sobre como se prevenir é a nossa melhor defesa. A informação que a gente viu hoje é uma ferramenta poderosa para a nossa saúde e para a saúde de todo mundo.